A gente vai ligar. Agora tem que ficar quietinho que já tá filmando lá. Já tá filmando já. Vai começar a aparecer as crianças lá. As crianças não, os adultos também, né? A gente vai começar a usar tudo. A gente vai começar a usar tudo. Mamãe, e aí vai. Chega, Bela. Dá tudo não tem tempo. A paz do Senhor, Dona Neuza, seja bem-vinda. Paz do Senhor, que alegria que a senhora está aqui. Paz do Senhor, Zenaide, seja bem-vinda. E aí, tia Nega? E aí, Zê? Beleza? Ô, tia Nega! Ô, tia Zê! Ai. Paz do Senhor, Saminha, E aí, seja Saminha? bem-vinda. A paz do Senhor, Saminha bonita. Você tem que pôr os negócios pra ver ali. Eu vou amor. colocar no silencioso meu celular, peraí, só um minutinho. Mamãe, eu quero na chamada de vídeo. Mãe, eu Vê quero por na aqui? chamada de vídeo. Aqui, ó. Mãe, eu quero na chamada de vídeo. Ah, agora eu estou vendo o comentário de vocês. Tem que Mãe, eu ver, quero na chamada ficar de ligado ali. vídeo. Depois, tá bom? Olha lá, Bela linda. A Saminha tá falando. Tá vendo? Olha lá. Oi, Sama, tudo bem? Tudo bem com você? Paz do Senhor, Pastor Daniel, A sejam paz do Senhor, bem-vindos. passando Daniel. É. Pastor Daniel, bonito. Eita! Fala um beijo pra pastora. Um beijo, pastor. Um beijo, pastor. Pastora Simone. Enquanto o pessoal tá se achegando, a gente vai cantar um louvor, né, Um Belinha? louvor, né? Assim, ó. Um DNT. Isso. Tá? Vai começar, gente. Sem barulho, gente. Olha lá, a tia Nega falando. Amo você. Amamos vocês também, todos vocês. Saudades, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mais, desertos e mais, Que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores de meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir nenhum mar. Deus vai me Sobre nada, ontem nem fé. Minha ruína sempre desvirá do teu poder. Ontem fé. Minha vida vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. vou plantar Para e colher, a cada dia eu vou viver, buscando em fé. Glória a Deus! Glória a Deus, Jesus. Aleluia, temos que caminhar em fé, sempre com o Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus! Obrigado, Cada Jesus. vez que a minha fé é provada, Foi mais tu me forte. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mais, Que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que Deus e não vão me impedir de caminhar. Sem falar. se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
vou plantar e colher. A cada dia vou viver, contando em fé. Rompendo em fé. Mais baixo. Tá. Minha vida revestida Do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vencer, vou plantar e colher. Para, A cada olha. dia vou viver Rompendo em fé. rompendo em fé. Ei! Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Bate palma. É, o pai não consegue. Amém. Agora eu vou pedir para meus ajudantes dar uma licença. Falou, galera. Ficam na paz aí, tá? Tchau, galera. Até Deus mais um abençoe. beijo. Beijo pra todos. Beijo, eu vou brincar com meu pai. Vai lá. Pai, vamos brincar de bexiga? Pai, vamos brincar. Amém. Esse louvor é maravilhoso, né, irmãos? Pai, vamos fechar. É a história das nossas vidas. Nós temos que viver de fé em fé, de vitória em vitória, com o Senhor Jesus a cada dia vivendo, rompendo em fé. Eu quero dizer bem-vindos a todos que estão assistindo a live. Queria dizer bem-vinda para minha prima que está assistindo, a Mônica. Seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida, viu, Mônica? A sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discipulado de crianças. É um assunto muito importante, que muitas vezes não é abordado ou que muitas vezes tem muitos mitos em volta desse assunto, né? Eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia, para que você abra a sua Bíblia em Salmos 78:3. Mas antes a gente vai orar para começar a palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando da Tua palavra, de estar aqui podendo louvar e adorar o Seu santo nome, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração para os meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração, Senhor. Que a Tua palavra venha e produza efeitos, Pai, em cada coração, Senhor. Pois há uma nova geração se formando, Senhor, e essa geração precisa de Ti, Senhor. A única saída para a humanidade é a Tua palavra e o Teu amor, e essa geração precisa estar com o coração cheio do Teu Espírito, Senhor, para que possam suportar, Senhor, todas as investidas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a cada irmão, fortalece a cada pai, seja pai de bebê, seja pai de criança, seja pai de jovem ou de adolescente, Senhor. Fortalece a cada um, Senhor. Fortalece também os avós, fortalece também aquelas pessoas que têm contato com essas crianças, Senhor, porque essas pessoas, Senhor, elas podem ser, Senhor, elas podem ser canal de bênção e da Tua palavra para cada criança, Senhor. Fala a cada coração, e eu já te agradeço imensamente pelo Teu amor e pela Tua misericórdia pelas nossas vidas, que se renovam a cada dia. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então a gente vai começar por Salmos. Vamos abrir em Salmos, vou abrir aqui que é mais rápido. Sejam bem-vindos todos que estão aí na live, irmão Alexandre. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, viu, irmãos, nessa missão de estar aí
fortalecendo cada criança, fortalecendo cada adolescente. Estamos juntos, viu, irmãos? Vamos lá. Salmos 78:3. Olha só que profundo isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha só, vejam que quantas lições que há nesse salmo. Mas eu quero começar com a primeira lição. Lá no versículo 3, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Para que nós possamos ouvir e aprender algo, alguém precisa ter nos falado sobre isso. No outro versículo diz: não os esconderemos dos nossos filhos. Então quer dizer que o que nós aprendemos e o que nós ouvimos acerca do Senhor Jesus, nós não vamos esconder dos nossos filhos. Nós vamos contar às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha só, o versículo 6, ele também nos dá uma lição. Nós então recebemos a palavra e o que nós recebemos nós vamos passar. Olha só, de modo que a geração seguinte a conhecesse. Então, partindo desse ensinamento, nós descobrimos o quê? Por que nós devemos falar de Cristo às crianças? Por que nós temos que falar de Cristo a essa próxima geração? Eu vou dizer uma coisa, filho de cristão não quer dizer que ele nasce cristão. Essa criança precisa ser ensinada sobre a palavra de Deus. Nós não podemos esconder dessas crianças e nem privá-las do ensino da palavra de Deus. É um grande desafio para nós pais desenvolvermos a espiritualidade dos nossos filhos. Eu quero dizer algo para vocês. Na Bíblia, em Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo é muito conhecido. Ele está lá em Romanos 3:23. O que nos ensina? As Escrituras nos ensinam que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É exatamente a literalidade da letra do versículo. Diz assim que depois da queda de Adão e Eva, a raça humana passou a nascer com uma natureza decaída. Então quer dizer que depois da queda de Adão e Eva, todas as pessoas que foram geradas depois de Adão e Eva passaram a ter a marca do pecado dentro de si, carregando em seu coração a herança do pecado. E o que isso acarreta? A herança do pecado acarreta uma inclinação natural da natureza decaída humana de quê? De cometer o mal. Logo, não somos pecadores porque pecamos. Presta atenção nessa frase. Não somos pecadores porque pecamos, e sim pecamos porque somos pecadores. Peraí, tia Dani, o que quer dizer isso? Quer dizer que o ato de pecar
tem a ver com a natureza decaída humana. Com relação às crianças, o que isso tem a ver com as crianças? Tudo a ver. Com relação às crianças, elas não escapam à regra. Possuem a mesma natureza decaída desde a concepção. Nós vamos ver isso mais à frente, tudo à luz da Bíblia. Nós vamos ver. Com o avançar dos anos, essa natureza decaída fica ainda mais evidente, visível e manifesta. Aqui eu não vou dizer que uma criança que tem 1 ano, 2 anos de idade, ela tem noção daquilo que ela está fazendo, porque só nos é imputado aquilo que nós entendemos como pecado, não é verdade? Mas isso não retira de nós a natureza pecaminosa. A criancinha que é pequenininha, ela possui a natureza pecaminosa desde a concepção. E com o decorrer dos anos, essa natureza vai ficando cada vez mais evidente. É inevitável. Todos pecamos, né? Todos nascemos com uma natureza decaída. Vamos abrir em Gênesis 8, o meu já está aqui aberto. Gênesis 8, 21. Esse versículo, ele é sensacional para explicar isso, porque o próprio Deus vai falar algo muito importante sobre essa natureza decaída que se manifesta ainda desde a concepção. Vamos lá. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Prestem bem atenção daqui para frente. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Vejam só. Vou ler novamente. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha só o que diz esse versículo. O salmista Davi, ele entra num terreno mais, como que eu posso dizer? Ele adentra muito mais nessa questão. Ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz que nasceu em pecado e que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Então quer dizer que as crianças, desde a concepção, já nascem com a inclinação para o mal, que é a natureza decaída, o coração caído. E qual que é a solução para o coração caído? A única solução para o coração caído é Cristo. Cristo é a solução para o coração caído. O Espírito Santo é o agente que opera a regeneração dentro de nós. Ele é o agente do novo nascimento. Como você precisa nascer de novo, eu preciso nascer de novo, todos nós precisamos nascer de novo. E em nome de Jesus, que todos nós já tenhamos nascido de novo, as crianças também precisam dessa experiência. E eu vou dizer para vocês, conforme elas vão crescendo, a capacidade intelectual delas vai aumentando. Então não pense que se você falar sobre Jesus para elas, não pense que elas não vão entender. Elas vão entender. E eu digo mais para você, dos 3 anos aos 5 anos é a época que está mais latente nas crianças esse fenômeno da esponjinha que a gente chama. Elas vão absorvendo tudo. Dos 3 aos 5 anos é muito importante você estabelecer para ela valores cristãos, porque é a hora que ela vai começar a formar o caráter. E Cristo no caráter é muito importante para a formação do caráter da criança. Olha só, eu escrevi aqui alguma coisa sobre o caráter. A primeira coisa, antes de um cristão ter filhos, ele deve pensar se ele está disposto a discipular essa criança. Se ele está disposto a
evangelizar essa criança. Porque é responsabilidade dos pais a evangelização das crianças. Vocês viram nos Salmos que eu li? É responsabilidade dos pais de passar de geração em geração. Como que o evangelho chegou até nós? Porque ele foi passado de geração em geração. O que está acontecendo na igreja cristã? Vejam, as nossas igrejas muitas vezes estão se esvaziando de jovens, de crianças. Por que será que isso está acontecendo? Será que nós estamos, como pais, falhando em passar a palavra de Deus para os nossos filhos? Não podemos nos esquecer que as crianças e os adolescentes e os jovens, eles são o futuro do evangelho. Se nós falharmos em passarmos o evangelho para eles, perde-se uma geração. Se você está no evangelho há muitos anos, conte quantas gerações que você já está. A minha família, eu sou a 2ª geração do evangelho. E em nome de Jesus, a Bela será a 3ª geração do evangelho e assim por diante. E tem que ser assim. Os meus pais me passaram o evangelho e eu vou passar para a Bela. Os meus pais acertaram na missão. Eu estou orando para que eu também acerte na missão. Eu ouvi uma coisa muito importante de um pastor chamado Paulo Júnior. Ele leu em Gálatas, vamos abrir em Gálatas 4,19. E daí nós vamos desenvolver um raciocínio através desse versículo. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas 4,19. Eita, sumiu meu versículo aqui. Gálatas. Celular é uma incógnita, né? Às vezes ele não abre. Vou ter que abrir de novo aqui a Bíblia. Só um minutinho, irmãos. Gálatas 4:19. Inclusive, ele fechou o meu esboço e eu não sei nem onde foi parar aqui no meu celular o meu esboço, mas vamos lá. Gálatas 4:19. Meus filhos, isso é Paulo falando aos Gálatas, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. O que isso tem a ver conosco e com o assunto de hoje? Veja só o que o pastor Paulo Júnior disse. A obrigação dos pais é sentir dores de parto pelos filhos, até que eles sejam regenerados. Vamos ler de novo a segunda parte? Para que a gente veja, ó. Até que Cristo seja formado em vocês. Então, a obrigação dos pais é sentir dores de parto pelos filhos, até que Cristo seja formado neles. Olha só. Como é importante o discipulado. E como é importante nós orarmos sem cessar, para que a palavra seja incutida dentro do coração dos nossos pequenos. Os pais devem adquirir um compromisso de glorificar a Deus através da educação de seus filhos. Você educar o seu filho no caminho do Senhor é uma forma de glorificar a Deus. Olha que profundo. Como pais, queremos muitas coisas para os nossos filhos. Mas a questão mais importante que nós devemos querer para os nossos filhos é a salvação deles. Isso é o mais importante. Não é mais importante eu colocar meu filho no Kumon, eu colocar minha filha no balé, no judô. O mais importante é eu ensinar sobre Cristo para eles. O mais importante para mim é a salvação da minha filha. Pois é, muitas vezes a gente tem uma criança do nosso lado, sadia, que brinca, dificilmente fica doente, e a gente fica muito feliz com isso. Todo pai fica feliz com isso, né? E exteriormente ela tá muito sadia. Mas você sabe do interior do seu filho? Será que você já parou para pensar e para refletir sobre o interior do seu filho? Sobre o coração? Como que está o ser interior do seu filho?
Como é que está o coração dele? Porque é sabido de todos nós que todo homem nasce com um vazio dentro de si. E que esse vazio só é preenchido por Deus. Deus é do tamanho do vazio que há no coração humano. E assim também acontece com a criança. Muitas vezes a criança está buscando algo que nem ela sabe verbalizar o que ela quer. Mas é Cristo que ela precisa. É Cristo que vai preenchê-la completamente. É Cristo que vai saciar todas as necessidades espirituais do seu filho. Assim como você tem necessidade de estar assistindo uma live, ouvindo a palavra de Deus, ou muitas vezes ouvindo uma pregação, indo até uma igreja, se preenchendo com Deus e com o Espírito Santo, o seu filho também tem essa necessidade. Nós não podemos negligenciar as crianças. Se nós olharmos com olhares de pregadores para os nossos filhos, com olhares de missionários para os nossos filhos, nós vamos descobrir que nós precisamos trabalhar nesse desenvolvimento espiritual deles. É muito importante isso. Muitas vezes nós temos um sonho dentro de nós queremos levar a palavra de Deus para outros países, nós queremos levar a palavra de Deus nas ruas, para os moradores de rua, nós queremos levar a palavra de Deus, sei lá, nos hospitais. Às vezes você tem essa vontade no seu coração, mas eu vou te dizer, lá do seu ladinho, dentro da tua casa, tem alguém tão pertinho de você que precisa ser alcançado. E muitas vezes a gente não se dá conta. A correria do dia a dia nos afoga. E muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nossos filhos precisam daquilo que nos move a viver. Da razão da nossa existência. Eles precisam disso. Eles não nascem convertidos. Não nascem. Eles precisam ser convertidos. Eles precisam ouvir. Nós não somos o agente que vai produzir a conversão, nem a regeneração. Isso quem fará é o Espírito Santo de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas nós podemos ser aquele que vai falar. Na Bíblia não diz como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Isso vale para as nossas crianças também. Como que eles vão ouvir a palavra se não há quem pregue? Se você na sua casa não se preocupar com o seu filho, você é a boca mais perto que ele tem para ouvir a palavra de Deus. Eu vou te dizer que a igreja ela pode fazer uma parceria com você. A igreja vai te ajudar neste caminho. O papel da igreja é facilitar o acesso a Deus, facilitar o acesso das pessoas a Deus. E assim a igreja fará, assim o ministério infantil fará. Assim eu farei e tenho feito, tenho me disposto com os pais para que eu possa ajudar vocês nessa missão de evangelizar. Mas você é a boca mais próxima que tem na sua casa para evangelizar o seu filho. E evangelizar uma criança é uma missão muito importante. É uma missão de vida. Eu digo que é uma missão de vida. Esse mesmo pastor que eu falei de vocês, do pastor Paulo Júnior, ele propôs também uma reflexão. Ele disse assim: o seu filho que está ao seu lado é salvo? Olha só que reflexão profunda. Ou está em processo de evangelização? Será? Eu vou dizer que assim, a tecnologia muitas vezes ela não é muito legal para nós, né? E nem para as crianças. Mas você pode fazer da tecnologia um aliado para a evangelização das crianças. Tem muitas coisas na internet boas para você evangelizar o seu filho. Você tem muitos parceiros aí. Você tem a igreja. Você tem muitos recursos, tanto de livros, ó, vou pegar um aqui para vocês verem. Tem muitos recursos, olhem só. Tem muitos recursos para você evangelizar o seu filho. Tem bíblias para todas as idades. Eu já fiz algumas conversas lá com os pais da igreja, mostrei bastante material para eles.
né? Tem muitos recursos, tem livros que você pode comprar para que você leia, ó. Esses daqui todos são da UDF. Como criar filhos com princípios, como criar filhos confiantes, como criar filhos seguros, como criar filhos amorosos. Tem tantos recursos, meus irmãos, tantos recursos. Tem mais livros. Eu tô lendo um livro que chama Geração Perdida, que vai falar sobre todas as coisas que tiram os jovens de dentro da igreja na idade da faculdade. Muito importante, né? A gente estudar também sobre isso. O que leva os jovens a se afastarem da igreja na época da faculdade, né? Eu fui uma jovem cristã que estive na faculdade também. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu permaneci. Mas não é fácil não, viu? É muito difícil. E precisa de ter muito jejum e oração aí dos pais. E muito apoio da igreja neste momento. Que o jovem está passando por essas transições. São muitas dúvidas na cabeça dos jovens, né? E a gente tem que aí estar conectado com Deus. Quando a nossa conexão com Deus está, ó, certinha, o Senhor nunca nos falta. Porque essa conexão, ela é infalível. Nós estamos muitas vezes muito conectados no celular e nas redes sociais. Mas como anda a nossa conexão com Deus? É muito importante nós pensarmos nisso. Porque a orientação para criar os nossos filhos vem de Deus. E Deus, ele vai falar com você. Para isso, você precisa estar conectado com ele. Uma coisa muito interessante, preciosa, que eu e o Vinícius também aprendemos, foram muitos ensinamentos num curso que nós fizemos de Educando Filhos à Maneira de Deus, lá na UDF, em Pompeia. E eu vou ler um pouquinho daquilo que eles nos ensinaram. Olha só. Para os pais, a ética bíblica esclarece seu propósito na vida e enfatiza seu dever de preparar a próxima geração para influenciar moralmente a sociedade. Há pouca esperança para o futuro do nosso povo sem as noções bíblicas de justiça, equidade, que é igualdade, compaixão, honestidade e do valor ao próximo. Nosso país não poderá sobreviver sem ética, sem a ética bíblica. Não poderá sobreviver sem que haja um forte testemunho cristão em cada geração. Cada geração necessita de um forte testemunho cristão. Se hoje você ou eu estamos sendo um forte testemunho cristão, a próxima geração vai precisar de um forte testemunho cristão. E quem vai levar esse testemunho cristão para a próxima geração são nossos filhos, são nossos jovens. Pode ser que nós não estejamos na próxima geração, né? E eles vão ter que cumprir o papel deles de cristão na próxima geração, como nós cumprimos nas nossas gerações. A graça salvadora de Cristo deve ser percebida através do que fazemos e falamos. Então, às vezes, aquele ditado que diz que aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que o que nós falamos, é verdade. Não é para salvar nossa cultura que vivemos corretamente. Vivemos corretamente para obedecer a Deus. A obediência a Deus é o que traz bênçãos ou maldições. Era assim com o povo de Israel. E é assim também. Se você for obediente, você vai atrair bênçãos para a sua vida. Se você for desobediente, não é porque Deus está te castigando, mas são as consequências dos seus atos. Você já ouviu falar na lei da semeadura? Nas nossas mãos há diversas sementes. Nós temos o poder da escolha, de escolher qual semente nós vamos querer plantar. Mas nós não temos controle da colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. Então você pode escolher a melhor semente a ser plantada.
Se você quer colher amor, plante amor. Se você quer colher bênçãos, plante obediência, né? Então nós temos o poder de escolher as sementes que nós queremos plantar. Continuando. A obediência a Deus é o que traz bênçãos ou maldições sobre a terra. Talvez tenha sido por isso que o apóstolo Paulo disse que os cristãos devem ser solícitos na prática das boas obras. Por quê? Porque as atitudes características de estilo de vida como esse são excelentes e proveitosas aos homens. Isso diz em Tito 3:8. É isso mesmo, nossa obediência a Deus é proveitosa aos descrentes. Então, se nós queremos discipular os nossos filhos, primeiramente nós devemos ser obedientes a Deus. Porque nós possamos cumprir a obediência a Deus. Desta forma, nós vamos estar influenciando a nossa geração, influenciando os nossos filhos. O poder do exemplo é muito forte, irmãos. O poder do exemplo é muito forte. Veja só. Se você quer que o seu filho vá para a igreja com alegria, você não pode sair da igreja e estar falando mal da igreja. Por que será que o seu filho não quer ir na igreja? Será que você fala tão mal daquele lugar que faz com que seu filho também não queira estar naquele lugar? A gente tem que pensar nisso, não é verdade? Será que você tem um senso crítico tão grande que acaba desestimulando o seu filho, ou talvez até as pessoas à sua volta, a irem visitar uma comunidade cristã? Nós temos que pensar bastante nisso, porque as nossas críticas, elas têm que trazer proveito. As críticas ditas em amor, elas são muito proveitosas. Agora, as críticas ditas simplesmente por questão de criticar, não traz nenhum proveito. Olha só um outro trecho muito interessante. O destino moral de nossa sociedade sempre estará nas mãos da atual geração de pais. Com isso, não queremos dizer que Deus não está no controle de tudo, mas sim que seus princípios de semeadura e colheita estão funcionando. Foi aquilo que eu falei, né? O que as crianças se tornarem no futuro será em grande parte um reflexo daquilo que seus pais acreditam hoje. Então, se você acredita em Cristo, se Ele está gravado no seu coração, passe aos seus filhos. Ele vai ser reflexo daquilo que você acredita. Ele vai ser bênção em uma sociedade que carece de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma sociedade que está se afundando no pecado, se afundando no ódio. É tão fácil, a gente vê pelas redes sociais, é tão fácil pegar uma pessoa e fazer dessa pessoa um linchamento virtual dessa pessoa. Mesmo nas ruas, ninguém tem mais amor por ninguém. Vejam só que dificuldade que é para uma pessoa colocar uma máscara para andar na rua. Que falta de amor é não colocar uma máscara. Além de você estar desrespeitando decretos, né, decretos que regem aqui a nossa cidade, você não está tendo empatia com o próximo. Porque quando eu coloco uma máscara, eu estou me protegendo, estou protegendo você de ficar doente, não é verdade? E isso tem causado grandes embates, né? Os guardas municipais que o digam. Então veja, a falta de amor desde as pequenas coisas até as coisas grandes, né? Então a sociedade carece de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E você pode preparar uma potência nas mãos de Deus, que é o seu filho. O seu filho pode ser uma potência nas mãos de Deus. Olhe para o seu filho com muita expectativa. Expectativa para o reino, né? Ore por ele, já sonhando com aquilo que ele vai ser no reino de Deus. Ore, ou melhor, ore profetizando aquilo que o seu filho vai ser no reino. Aquilo que nós declaramos
né? É muito importante na vida dos nossos filhos. Por isso que é muito importante o que você disse para ele, né? A declaração que você disse para ele é muito importante. Ore a Deus profetizando na vida dos seus filhos. A família é a instituição que gera os valores da sociedade. Olha como é importante a família para a sociedade. Ela vai gerar os valores, né? Se você quer propagar aquilo que os valores bons que você tem na sua família, os valores que são feitos através da palavra de Deus, né, que são formados através de uma educação cristã, evangelize o seu filho. Ele vai passar isso para o filho dele vai passar para o filho, e de geração em geração. E assim nós vamos formando uma nação cristã. É assim que acontece, né? Não foi assim conosco? Alguém falou de Cristo para nós. E nós somos a boca mais próxima para falar de Cristo para os nossos filhos. E eu posso te dizer mais. Ninguém vai falar com tanto amor de Cristo para o seu filho quanto você. Você ama o seu filho ou a sua filha. E você vai ser a pessoa que vai falar com mais amor, com mais afinco de Cristo para ele. Portanto, tudo isso que estamos dizendo é muito urgente. Olha o recado aqui para nós pais. Assuma a responsabilidade pelo destino moral de seus filhos. Em primeiro lugar, por obediência a Deus. Com obediência vem bênçãos e proteção. Seu desejo deve ser o de criar filhos que sejam cristãos melhores do que você. Eu quero que a Bela seja melhor do que eu, né? Eu quero... às vezes a gente fala, não, eu quero que os meus filhos tenham aquilo que eu não tive. Mas o mais importante é que eles tenham a Cristo. Mais importante do que uma bicicleta nova, mais importante do que uma roupa nova, um brinquedo novo, um celular, um computador, é que eles tenham Cristo. Sabe por quê? Porque quando você ensina a palavra de Deus, os seus filhos fazem escolhas melhores. Quando você ensina a palavra, ele adquire a capacidade de julgar todas as coisas e reter o melhor. Esse é o evangelho. Quando seu filho é regenerado, ele passa a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para fazer visitação, ele veio para fazer morada. Ele tabernaculou conosco. Ele veio para fazer morada em nós. Nós somos o tabernáculo dele. Então, se o seu filho for regenerado, o Espírito Santo vai estar dentro dele. Ele vai ser capaz de fazer escolhas bíblicas, escolhas guiadas por Deus. É assim que funciona. E quão importante é fazer escolhas, né? Na fase de jovem. Quão importantes são. Quão importante é a palavra de Deus na vida de um jovem. Vejam só. Só que para que o jovem, que a palavra de Deus chegue àquele jovem, é melhor que desde criança você discipule ele. Veja só, discipular não se resume a levar o seu filho todo domingo para a igreja. Não se resume a isso. Se você somente levar o seu filho todos os domingos para a igreja, todos os cultos, se você somente cumprir isso, se nós fizermos só isso, eu, por exemplo, só ir na igreja, só fizer as coisas lá dentro, e quando eu sair de lá, eu apago tudo que eu fiz lá e eu vou viver a minha vida da minha forma. Eu não passo de uma religiosa. Aí é muito sério, nós não passamos de religiosos se nós fazemos isso. Mas se a igreja for uma extensão daquilo que nós vivemos na semana, aí nós vamos ser plenos no Espírito Santo. Aí sim, a glória do Senhor vai estar repousada sobre nós. Então, se você só levar o seu filho para a igreja todo domingo, é bom, porque pelo menos lá na CCA,
sempre que nós estamos lá, agora não por conta da pandemia, mas todas as sextas-feiras nós estamos nos encontrando pelo Google Meet. Porém, eu tenho sentido falta de muitas crianças e eu tenho dado alguns recadinhos para os pais no WhatsApp. Se você sentir alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, você tem toda a liberdade, viu? Eu vou lhe atender com todo carinho. Estamos aqui para ajudar. E quando os cultos estavam normais antes da pandemia, todo domingo nós estávamos lá. E todo domingo tinha uma aula maravilhosa preparada pelo seu filho, lá pela equipe do Ministério Infantil, que prepara tudo com muito carinho. Mas só isso não basta, veja só, é um dia. Quantos dias que tem na semana? Se você em casa não plantar no coração dele, não vai ser suficiente só um dia, não é verdade? É um dia para a palavra e o outro dia para todas as outras coisas dessa terra. Então, todos os dias, quando for comer, quando for dormir, ler uma historinha, acaba que a criança, vejam só, a criança adquire hábitos. Crianças estão, dos 5 aos 8 anos, elas estão aprendendo a adquirir hábitos. Principalmente hábito de orar. Aí que você tem que incutir hábitos bons. Orar, ler a Bíblia. É óbvio que eu não vou pegar para Bela uma Bíblia assim, de adulto, né? E vou ler para ela. Não. A gente tem que ser mais sábio. Eu vou pegar uma Bíblia que atrai ela, com figuras. Eu vou contar para ela de uma forma que ela vai gostar. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Conta aí do seu jeitinho. Ele vai gostar muito. Conta com vontade. Deixa seu filho curioso pela palavra. Invista em materiais cristãos. Se você não tem condição e você tem vontade de ter materiais cristãos, pode entrar em contato comigo, eu vou passar para a igreja e a gente vai tentar te ajudar nisso, tá bom? De você adquirir pelo menos uma Bíblia infantil, né? Mas se você tem condições, invista. Veja, às vezes a gente passa por uma banca de jornal, a gente não dá nada para aquela banca de jornal, né? Ah, só tem jornal, só tem revista. Procura muitas bíblias. Eu acho que essa daqui eu adquiri numa banca de jornal. Eu adquiri numa banca de jornal essa bíblia. E vejam, olha que preciosidade, né? Uma coisa que a gente também tem que se preocupar é com o que está escrito nessa Bíblia, né? A gente tem que ser como os crentes de Bereia. Nós precisamos conferir as coisas na palavra. Então, confira se aquela Bíblia está de acordo com o que diz na palavra de Deus, não é verdade? Olha só, o ordenamento jurídico brasileiro, todas as leis que forem criadas, elas precisam sempre estar abaixo da Constituição. Então, elas precisam estar de acordo com a Constituição Federal aqui do Brasil. Agora, eu te chamo a Bíblia de Constituição Federal Celestial. Ela, sim, é algo que nós podemos ler sem dúvida nenhuma, que não tem espinho nenhum na Bíblia. Agora, todos os outros livros, Bíblias, outros livros que a gente compra que não é a nossa Bíblia, a gente precisa conferir, né? Então, como pais, a gente precisa ter esse cuidado. Esse cuidado também se aplica quando os nossos filhos estão navegando na internet. Vejam só, nós temos deixado os nossos filhos aos cuidados dos queridos youtubers e influencers brasileiros e internacionais. Será que essas pessoas têm compromisso com a palavra de Deus? Será que essas pessoas têm compromisso com a segurança do seu filho? Nem sempre. Nem sempre. Nós temos maus exemplos na internet, né? Eu não vou nominar ninguém aqui, mas eu acho que você que é um pai antenado, na sua cabeça já veio algum nome. Então preste bem atenção
Não deixa a sua criança navegando na internet sozinho, sem supervisão. Eu não tô falando para você deixar o seu filho alienado, porque nós estamos na era tecnológica e nossos filhos precisam ter acesso, né? Agora, tem coisas que não são conteúdos infantis. Então, nós temos que prestar atenção. É nossa responsabilidade isso. Vejam só. Tem conteúdos na internet que tratam de pedofilia. Pedofilia é algo muito sério. Eu escutava a missionária Andréia Vargas, que é da agência de missões Avalanche. Ela é maravilhosa e ela fala muito sobre pedofilia. Sabe o que ela fala? Que as nossas crianças são como um potinho. Tem coisas que vão arrancar essa tampinha desse potinho. E esse potinho vai ficar aberto e exposto. Algumas coisas que as crianças veem na internet tiram essa tampinha deles de inocência. E aquilo adentra a mente deles e nunca mais sai. Então vamos tomar cuidado com o que eles veem na internet. É muito sério isso. É muito sério. Tem pessoas que são peritos em induzir crianças ao suicídio, né? Olha que triste. Nós temos vários exemplos na internet. Então vamos nos ligar nisso. Estamos na era tecnológica. Nossos filhos não vão ficar fora dessa era tecnológica. Mas nós somos os pais. Nós que escolhemos os conteúdos que eles consomem, não eles. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E na internet tem ótimos conteúdos para serem consumidos. Eu vou indicar um aqui para vocês, depois eu mando para os pais. Os 3 palavrinhas. Ele é muito legal. E os 3 palavrinhas, eles fizeram um novo trabalho um pouco mais teen. O nome desse trabalho é Cross. Cross é maravilhoso. Ele vai ensinar muitos valores às crianças. E eles vão ensinar, sabe o que é muito importante? Versículos bíblicos. Poxa, versículos bíblicos, mas será que as crianças vão entender? Vão entender. A criança, e nós também, nós somos uma caixinha de arquivos. Já viram aquelas salas de arquivos de empresas que tem aquelas gavetonas com vários compartimentos que nós guardamos as coisas? Assim somos nós. Assim é o nosso cérebro. Assim é o nosso coração. As crianças também são assim. Então, no decorrer da vida cristã da criança, você vai só alimentando esse arquivo. Na hora que ela precisar, ela vai puxar aquele arquivo e ela vai tirar aquela palavra. E aquela palavra vai sustentar ela, assim como aquela palavra te sustenta. Nós somos sustentados pela palavra. Nos tempos de adversidade, se nós não tivermos palavra lá dentro do nosso arquivo, nós não sobrevivemos. Então, nós somos sustentados pela palavra. O seu filho vai ser sustentado pela palavra. Invista a palavra nele. E o Cross vai falar sobre isso. Ele vai cantar versículos. Olha que bom. Ele vai cantar versículos. O seu filho, na hora da adversidade, ele vai lembrar daquele versículo. Outro que eu quero indicar para vocês, Superbook. Nossa, mas Superbook é antigo. Mas o Superbook deu uma repaginada aí, as crianças vão gostar. A Belinha tá amando o Superbook. O Superbook realmente é antigo. O Tutu tinha uma coleção inteirinha do Superbook. Não sei se a Sá tá online, mas o Tutu tinha uma coleção do Superbook. O Superbook tá repaginado, viu? Procura lá, Superbook Brasil. Vocês vão ver histórias maravilhosas. E as crianças vão gostar. Aí no final eu dou mais dicas. Continuando. Portanto, tudo isso que estamos dizendo é muito urgente. Olha só, é muito urgente mesmo. Assuma a responsabilidade pelo destino moral de seus filhos. Em primeiro lugar, por obediência a Deus, como eu falei. Através da obediência vem bênçãos e proteção. Seu desejo deve ser criar filhos que sejam cristãos melhores do que você, como nós já falamos. Se fizermos isso, nosso país talvez seja preservado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Se nós educarmos os nossos filhos na educação cristã, imagina, irmãos, olha que lindo, cada família com um cristão firme. Olha quantos cristãos que terão na nação. Se cada lar formar muito bem um cristão. Vejam, imagina o impacto disso numa nação que tanto carece de luz. O dever dos pais cristãos são de instruir os seus filhos no conhecimento de Deus. Então, a nossa missão com os nossos filhos é de instruí-los no conhecimento de Deus. E isso não pode ser cumprido sem a graça de Deus. Veja só. Você, tô falando com os pais agora. Você é um discípulo de Cristo? Como assim? Será que você é um discípulo genuíno de Cristo? Quais eram as características dos discípulos bíblicos de Cristo? Poxa, eles eram homens cheios do Espírito Santo, com exceção do Judas, né, o traidor. Mas eles não eram homens cheios do Espírito Santo? Então, eram cristãos genuínos. Se nós formos cristãos genuínos, nós vamos conseguir discipular os nossos filhos. Mas se alguma coisa não estiver legal conosco, a gente tem que pedir misericórdia do Senhor e perdão para o Senhor. O Senhor é rico em misericórdia e Ele ama nos perdoar. E sempre quando nos achegarmos com o coração contrito ao Senhor, com o coração verdadeiro diante de Deus, Ele sempre vai nos perdoar. Nós vamos ser restaurados. Eu sei que é difícil. É difícil a nossa missão como pais, né? Tem muitas coisas que lutam contra aquilo que nós queremos plantar no coração dos nossos filhos. Mas eu vou te dizer que quem está do nosso lado é maior do que quem está do outro lado. Deus é maior do que qualquer coisa. E Ele está com você. E Ele já te capacitou para que você forme discípulos, seja onde você estiver, inclusive na sua casa. Inclusive o seu filho. Você vai formar discípulos. Crianças não são futuros discípulos. Você sabia? Eles são discípulos em treinamento. Deu start, hein? Deu start. Então, pode começar para ontem esse treinamento, não é verdade? Então, reconhecemos isso em nossa própria família. Ao lado da tela do nosso computador, isso é um testemunho. Ao lado da tela do nosso computador, temos uma foto de nossos netos tirado na Páscoa. Ashley, com 7 anos, estava com os braços ao redor dos ombros de seu irmão e de seus primos. Às vezes olho para essa fotografia e penso sobre os meus próprios avós. Já faz quase um século que eles, também crianças, encontraram a salvação em Jesus Cristo. Veja só. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Deus pensou no plano da salvação, Ele não pensou só nos adultos. As crianças também fazem parte do plano de Deus. Ele pensou nas crianças também. E as crianças, elas têm capacidade intelectual, de acordo com a idade delas, de entender a Cristo. Não subestime a capacidade intelectual do seu filho. Sabe por quê? Porque nós temos um grande aliado, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem dá o conhecimento de Cristo para nós. Não é verdade? Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a capacidade de amar ao Senhor, de conhecer ao Senhor. E esse mesmo Espírito Santo vai entrar dentro do coração do seu filho. E ele vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai ensinar todas as coisas. Não foi isso que Cristo falou? Virá o Consolador, que vai fazer vocês lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. E assim, o Espírito Santo faz com as crianças também. Olhemos para as crianças como discípulos. Vamos olhar para
para as crianças como quem precisa também da salvação do Senhor. E eu te digo, é para eles também. Não é só para nós, não é só para a pessoa que está lá fora precisando de Deus, é para eles também. Vejam só, quantas crianças que entram em depressão também. Não é verdade? Eles também não têm as questões que às vezes muitos adultos também têm? Pois é. E Cristo não os ajuda com todas essas questões? Cristo ajuda eles também. Cristo ajuda as crianças com as suas questões também. Eu digo isso porque eu sou testemunho vivo disso. Cristo sempre foi o meu amigo. Cristo sempre foi o meu tudo. E quando eu era criança, eu sempre contava com ele. Assim vai ser com seu filho também. Então, pregue a palavra de Deus. Não desanime não, papai e mamãe. Pregue a palavra de Deus. O Espírito Santo está com você. Quer pessoa melhor para estar do seu lado? O Espírito Santo. Veja só. E aqui continuando, ele fala assim que os avós deles também conheceram ao Senhor Jesus. Dessas raízes espirituais, vejam só. As crianças precisam de raízes espirituais. Nasceu a herança cristã da nossa família. Olha que coisa linda. Nasceu a herança cristã da nossa família. Já adultos, meus avós transmitiam a mensagem para os seus filhos, que por sua vez transmitiam para os seus próprios filhos. Nós então ensinamos aos nossos filhos sobre Jesus Cristo, e eles por sua vez estão agora transmitindo a sua fé. A fé é algo tão lindo que nós não somos capazes de guardar só para nós. Nós queremos transmitir. Na verdade, a fé é contagiante, né? E eles estão agora transmitindo a sua fé para os nossos netos. Pela graça de Deus, o cristianismo está em nossa linhagem há 5 gerações. Há quantas gerações o evangelho está na sua família? Você foi o pioneiro? Poxa, que bacana, hein? Não vai parar em você, não. Transmita para os seus filhos. Você é o pioneiro? Transmita para eles. As outras gerações, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos precisarão do evangelho. Quer garantir isso? Discipule o seu filho. Discipule o seu filho. Ele vai ser uma potência nas mãos de Deus. Como pai, você quer muitas coisas para o seu filho, mas a questão mais importante deve ser a salvação dele, como eu falei. Talvez você fique se perguntando, o que pode fazer para influenciar a decisão do meu filho? A salvação não é uma questão pessoal? Você pode se perguntar na sua cabeça. Eu não tenho poder de fazer com que ela aconteça. É isso aí, como a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Contudo, muitos pais erroneamente concluem que a dependência da graça significa que eles devem abrir mão de toda a responsabilidade e deixar tudo por conta de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Pois é, seus filhos precisam ouvir e você vai pregar para eles. Essa opinião segue a seguinte lógica: porque os pais devem se incomodar em desenvolver o caráter e a conduta moral de seus filhos, se a graça, a salvação, os objetivos supremos não resultam diretamente do treinamento moral? Como a Bíblia afirma. A resposta simples para essa questão, olha só, é que Deus exige que ensinemos os nossos filhos. Agora vai entrar aquele provérbio que estava no convitinho da live, ó. Provérbios 22:6. Conclamamos aos pais, olha só. Deus conclama aos pais, ó. Deus chama os pais, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Em outras versões, instrui a criança nos objetivos que você quer para ela. E ainda quando velho, não se desviará dele. Tem outro provérbio que diz assim, provérbio 22:13, nós lemos, não retires da criança a disciplina,
O mandamento no Novo Testamento se encontra em Efésios 6,4, onde lemos: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Olha que profundo. Não é profundo? Ou só eu que acho profundo? Acho que você acha profundo também, né? Então, olha que profundo essas coisas. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos despertar. Sabe por quê? Olha só, você tem percebido o modus operandi de Satanás? Eu tenho percebido. Satanás, ele tem investido nas crianças, nos jovens. Sabe por quê? Porque ele quer acabar com a geração cristã. Ele quer acabar com os ensinamentos cristãos. E ele, separando uma geração de Cristo, cadê? Quem vai pregar? Não é verdade? Nós não vamos viver para sempre. Por isso que nós temos que deixar, algumas mensagens nos nossos filhos para que eles transmitam às próximas gerações. Então, erguei as mãos com força, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai nos ajudar. Respira fundo, creia no Senhor que vai dar certo em nome de Jesus. Vamos lá? Os pais participam. Olha só, a importância da educação precoce e a exortação incessante dos pais na transmissão da graça de Deus abre a mente da criança, dirigindo seus passos pela lei moral de Deus. Deste modo, as crianças são levadas ao conhecimento de Deus. Olha que interessante isso, né? A transmissão da graça de Deus, abrindo a mente da criança e dirigindo seus passos sobre a lei moral de Deus. Toda a palavra de Deus, ela vai construir princípios que vão nortear essa criança em todas as decisões dela, em tudo que ela fizer, ela vai ser norteada por esses princípios. Nós fazemos o que fazemos porque um dia nós recebemos princípios para isso. Então, todas as nossas decisões, tudo que nós fazemos tem a ver com os princípios que nós recebemos. E essas crianças precisam receber os princípios também. Para finalizar, quero que vocês prestem bem atenção nesse outro ensino. Busque diligentemente a salvação de seu filho, para que ele desfrute da plenitude do poder e da influência de Deus, e responda ao Senhor por amor. Nós devemos obedecer por amor, não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos isso? Servindo a Ele de todo o coração. Na educação de filhos, a graça e o trabalho não são inimigos, mas companheiros divinamente designados para a obra do Senhor. Você não pode educar seus filhos com sua própria força. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Que você não está sozinho? Não é pela força, é pelo Espírito. E ainda assim obter um resultado que agrade a Deus. Lembre-se, deixe que Deus, através de sua graça, faça o trabalho dele. Mas não só ele. Enquanto você, através da obediência, faz o seu. Discipular o seu filho é obedecer a Deus. Observar os princípios do Senhor é obedecer a Deus. Considerar o que Deus acha de determinada situação é obedecer a Deus. A obediência é o caminho para nós pais. E a graça de Deus fará o resto. O Espírito Santo fará o resto. Às vezes pode ter pais me assistindo e falando: poxa, mas eu falei tanto pro meu filho. Eu fiz tudo o que eu podia. E ele se decidiu em não estar com Cristo. Mas você fez a sua parte, não fez? A palavra de Deus não é viva e eficaz? Não é? Está plantado
no coração do seu filho algo vivo. E se é vivo, você vai regar com oração. E aquela palavra viva vai germinar. Não desista. Não desista. Ore pelo seu filho. Não desista. E com muita sabedoria, porque muitas vezes eles já são adolescentes, já são jovens. Então nós precisamos ter muita sabedoria. Com muita sabedoria. Vá lançando, eu falo gotinhas, né? Vá lançando algumas gotinhas. E em nome de Jesus, quando você menos esperar, aquelas raízes fortes vão crescer, vão estourar aquela terra, vão fazer uma árvore frondosa e linda, e ela vai começar a produzir frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi isso que Deus colocou em meu coração hoje, para que eu pudesse, é só um pouquinho, né? Para que eu pudesse estar passando para vocês só um pouquinho. Tem muita coisa ainda para falar, mas isso é só um pouquinho. Eu quero fechar com aquela frase que eu falei no começo, do pastor Paulo Júnior. É algo que me marcou muito. Eu nunca havia olhado para esse versículo com este olhar. Vamos voltar lá em Gálatas 4:19. É isso mesmo, Mo, gotinhas de amor. Para os pais, ó, gotinhas de ânimo. Para os filhos, gotinhas de amor. Vamos lá? Gálatas 4:19. É Paulo falando aos Gálatas. Olha como ele chama os Gálatas. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Profundo, né? Olha só o que o pastor Paulo Júnior diz sobre esse versículo. A obrigação dos pais é sentir dores de parto pelos filhos, até que eles sejam regenerados, ou até que Cristo seja formado neles. Olha só que profundo. Eu quero terminar com esse versículo e com a seguinte indagação. O seu filho que está ao seu lado é salvo? Ou está em processo de evangelização? E aí? Deus, ele coloca essa questão para nós. E nós temos uma missão grande. Não é fácil, mas Cristo está conosco. E quando ele está conosco, todas as coisas são possíveis. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, ele está conosco. Nós vamos conseguir. Então, ó, ânimo. Olhe com bom ânimo para o seu filho. Olhe para ele com expectativas de salvação. Ore por ele profetizando salvação na vida dele. Enquanto ele estiver lá dormindo, vai lá. Põe a mão nele. Ore por ele. Em nome de Jesus, profetize sobre ele. A melhor coisa que você pode deixar para o seu filho como herança não é uma casa, não é um carro, não é dinheiro, é a salvação. Às vezes nós ficamos correndo tanto atrás disso, fazemos hora extra atrás de hora extra, trabalhamos em 5 empregos, né? E para tentar dar alguma coisa para eles, não, que esse menino precisa trocar esse computador, esse menino precisa, não, eu tenho que adquirir algum bem para deixar de herança para ele, e com isso nós vamos nos ausentando do nosso lar. Nós ficamos muito tempo fora do nosso lar. Nós não vemos os nossos filhos, não conseguimos dialogar com os nossos jovens. E o tempo vai passando, e o tempo passa que a gente nem percebe, né? Olha, já faz 4 anos, a Belinha tem 4 anos, olha como o tempo passou muito rápido. E às vezes eu nem percebi que esse tempo passou tão rápido, e assim é com todo mundo. A gente vai se atolando tanto de coisa que a gente vai se esquecendo daquilo que realmente é necessário, né? Será que é necessário a gente ter o carro do ano, a cobertura?
o apartamento de cobertura. Será que tudo isso é necessário? Pode ser que isso esteja nos tirando o foco do que realmente é necessário. Os nossos filhos não precisam de herança, vários imóveis, uma conta bancária recheada, vários carros, eles não precisam disso. Os nossos filhos precisam de salvação. Os nossos filhos precisam daquilo que nem o ladrão rouba e nem a traça corrói, né? Os nossos filhos precisam daqueles tesouros que são ajuntados nos céus. É disso que eles precisam. É disso que nós precisamos e eles precisam muito mais, irmãos. Quem irá por eles? Quem irá pelas crianças? Quem irá pelos nossos jovens? Eles são o futuro do evangelho, eles são o futuro dessa nação. Eles precisam de nós, eles precisam que nós possamos abrir as nossas bocas. Eles precisam de mães cheias do Espírito Santo, mulheres de oração, compromissadas com a palavra de Deus. Eles precisam de pais, homens íntegros, homens que sejam líderes sacerdotes dos seus lares. É disso que eles precisam, mais do que dinheiro, mais do que a melhor escola. Tudo isso é muito bom, mas eles precisam de algo eterno. Amém? Eu vou parar por aqui, porque senão não vou parar de falar, né? Que a tia do Ministério Infantil tem assunto para mais de metro sobre isso. Espero que tenha abençoado vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar pelo WhatsApp, podem me ligar. A igreja, o Ministério Infantil, as tias, a gente está à disposição de vocês, para que vocês possam desenvolver essa espiritualidade dos filhos de vocês. A igreja entra aí como facilitadora do caminho para chegar a Deus, como parceira aí de vocês, como ajudadora nessa missão. Vocês não estão sozinhos, estamos juntos. Como eu tinha falado para vocês, eu vou mostrar mais alguns livrinhos, só um minutinho. Ó, aqui tá mais um, que é muito legal. Geralmente as crianças menorzinhas, assim, 3, 4 anos, 2, 1. Vocês sabiam que tem palavra até para bebês? Eles não entendem, ora por eles. Coloca uma musiquinha, canta. Não tem vergonha não, porque se a gente desafinar, eles vão amar. E canta para eles. Canta para os bebezinhos que ainda não estão com aquele raciocínio do que está acontecendo, ainda estão se situando no mundo. Ó, acabei de vir ao mundo. Mas nada impede que você ore por eles, que você cante. As crianças de 2 anos, 3 anos, elas são tão curiosinhas, né? Então, capricha aí, ó, nas gravuras. Olha só que legal. Bíblia infantil. As crianças menores, elas gostam bastante desses tracinhos arredondados, ó. Olha que legal. Ó. Investe, olha só que legal. Olha essa gravura, que bacana. Olha só que legal. Investe nisso, irmãos. Olha que legal. Tem história mais legal que a do Davi e Golias? Eles amam, né? Olha só que legal. A do Jonas. Quem não gosta de Jonas? Da história do Jonas. Fala muito sobre obediência. Olha só do nascimento de Jesus. Olha que bênção. Vamos investir nisso. Isso daqui é investimento na salvação, meus irmãos. É melhor que brinquedo, ó. É melhor que brinquedo. E eles vão, mesmo que eles não saibam, ó, capa dura para não rasgar. Crianças menores, quando elas vão crescendo, você já pode dar uma capa mais molinha, que daí elas não vão rasgar. E deixa o Espírito Santo te usar. Olha quantos recursos. Não é legal? Depois eu vou passar tudo lá no grupo para vocês, tá? Vou passar os sites, 3 palavrinhas, o Cross, Superbook. Não lembro mais o que eu falei, mas eu vou passar tudo lá para vocês. Bastante dicas, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Chame aí a sua família, chame aí os seus filhos. Vamos orar todos juntos.
Vamos lá? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse período em que podemos ouvir a sua palavra, em que o Senhor nos orientou. Senhor, como somos gratos a Ti, porque o Senhor nunca nos deixa no escuro, o Senhor nunca nos deixa só, o Senhor sempre nos dá a orientação certa para que possamos conduzir os nossos filhos no caminho da verdade. Tu és a verdade, Senhor. A verdade que nos liberta do nosso eu, a verdade que nos liberta daquela natureza adâmica, daquela natureza caída. Tu és a cura por coração caído, Senhor. Tu és, Senhor, a restauração para aquele coração ferido. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo em nós. O Senhor nos completa. O Senhor é o que há de mais maravilhoso. O que há de mais maravilhoso que nós podíamos conhecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro, e nós ouvimos a sua voz e aceitamos o seu chamado nas nossas vidas, e o Senhor veio e fez morada em nossos corações. Assim como te amamos de forma genuína, como te amamos, queremos que os nossos filhos e as futuras gerações também te amem, Senhor. Mas que para que isso aconteça, nós precisamos abrir as nossas bocas, nós precisamos nos entregar a Ti, para que possamos, Senhor, nos mover em plenitude de espírito, para que possamos nos mover de uma forma que impacta essa geração. Porque quando o Senhor está conosco, o Senhor muda a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. O Senhor passa a ser a base de todos os nossos relacionamentos. O Senhor passa a ser a base como nos relacionamos com o mundo, como nos relacionamos com a natureza. Ah, Senhor, que possamos ser cristãos genuínos, porque essa geração carece de pessoas genuínas. Senhor, tire de nós toda a hipocrisia, toda a religiosidade que o Senhor tanto combateu na Bíblia, Pai. Que o Senhor tanto combateu naquelas castas religiosas. Ah, Senhor, que possamos amar, que possamos, Senhor, com os nossos exemplos, que possamos impactar as outras pessoas. Restaura-nos, Senhor, tira toda a capa, tira toda a máscara, que possamos ser verdadeiros, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não termos cumprido o Teu chamado com tanto afinco. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos capacite como pais. Que o Senhor nos ajude a conduzir as nossas crianças no conhecimento de Ti, Senhor. Que elas possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Assim como o Senhor crescia, Pai, na graça e no conhecimento, que elas cresçam assim. E eu sei, Senhor, que o Senhor está preparando um grande exército para a próxima geração. Esse exército dessas crianças que estão crescendo, desses jovens que estão saindo, eles serão a sua voz, Pai, lá nas faculdades, eles serão a sua voz lá nas escolas, eles serão a sua voz lá como trainees nas grandes empresas, eles serão a sua voz, Senhor, por onde quer que eles andarem, Senhor. A sua palavra diz que os jovens são fortes e eu creio, Senhor, que aqueles também que estão afastados, o Senhor vai trazer. Em nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus que aqueles que estão longe virão de volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra é viva. E, Senhor, Pai, Senhor, choraram, Senhor, regando esta palavra no coração dos filhos. E eu sei que ela não vai voltar vazia. E eu sei que ela vai produzir frutos, Senhor. Porque eu provo desta palavra todos os dias, Senhor. E eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti. E eu uno a minha fé com a dos meus irmãos neste momento, Senhor. Eu Te agradeço por tudo.
Obrigado, meu Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, viu, por terem ouvido. Que Deus abençoe a cada um. E que nós possamos mesmo nos esmerar em cumprir a vontade de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, com todas as crianças que fazem parte do plano de Deus também, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Um beijo para cada um de vocês. Deus abençoe.